Soltou a igreja com o Senhor Jesus, amém? Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade, por tudo quanto o Senhor já fez em nosso meio. Temos ouvido grandemente Deus falar conosco, nos louvores, na oração. Eu fico muito feliz porque o tom de Deus tem despertado mais alegria, mas também tem que ser despertado a prudência, amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, eu vou ler, se Deus assim conceder, permitir, verso 23 até o 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 23 até o verso 31. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Repita comigo em nome de Jesus: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Serás salvo tu e tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Nós sabemos, irmãos, que algumas coisas são fundamentais na nossa vida. Eu, quando cheguei aqui, imaginei que a Marcelinha fosse ministrar um pouco mais. E falei assim: ela acertou um pouco a minha pregação. Mas graças a Deus foi tudo na medida certa. Então nós começamos a ver que, diante de todos os fatos que têm ocorrido em nosso meio, na nossa vida, nós precisamos entender que quando Paulo e Silas estão fazendo a obra de Deus, eles estão com a devida consciência da responsabilidade em que eles, na verdade, deviam diante de Deus. É muito comum, dentro da própria igreja, nós temos uma vida espiritual em que ela é até moldada de uma fé, de uma seriedade, mas é quase que tudo parcial. Ela nunca alcança o ápice de fazer a vontade de Deus, como na verdade é ensinado na palavra do Senhor. Então nós olhamos algumas coisas e achamos que é muito, é um exagero, e que Deus não quer tal situação. E eu comecei a ver que, da parte de Deus, o apóstolo Paulo e Silas faziam muito mais do que nós imaginamos, consoante a que eles têm noção, os dois têm a noção do tamanho da grandeza da glória de Deus. Aleluia. Parece uma coisa óbvia, mas nós estamos na igreja, eu tenho certeza que uma grande maioria não tem noção do tamanho dessa pessoa. Então, qualquer que seja a atuação, acha que está fazendo muito, quando na verdade, se for mentir mesmo, até mesmo por um aspecto de rebeldia, de desinteresse, de indiferença, irmãos, não está fazendo nada. A palavra de Deus diz, em algumas palavras muito claras, ele diz assim, que nós não devemos dar pérola aos povos. Ou seja, a pessoa está desinteressada, ele não faz questão de ensinar a pessoa, não, está desinteressada, segue no teu desinteresse. Por que isso é importante a gente meditar quando nós olhamos a palavra de Deus? Porque nós observamos que Deus é uma pessoa extraordinária, magnífica, amável, mas Ele é um Deus, irmão.
E na categoria de criatura, nós devemos entender que inúmeras milhares de criaturas já foram criadas em outras gerações, alguns se salvaram e outros não se salvaram, e Deus não faz objeção, na verdade, de que quando tem que perder um homem para as trevas, ele perdeu e a vida continua. Aonde eu quero chegar, irmãos? Nós começamos a olhar a palavra de Deus e começamos a ver que quando o crente tem uma realidade do tamanho de Deus, ele não se torna um crente intermitente. Sabe quando você está em casa e falta a luz fica ameaçando, vai, volta, esse vai queimar a geladeira, vai queimar a televisão, vai queimar tudo. Porque é uma obra de corrente intermitente. O cristão deve entender que a palavra de Deus é uma palavra que ela foi feita para te colocar na melhor das posições, acima de tudo e de toda e qualquer situação ao qual nós temos que enfrentar. Por que isso é uma obra fácil para a gente entender? Por exemplo, eu lembro que eu passei algumas experiências no passado e a minha alma ficou tão abatida, tão triste, tão assim, desconcertada, em que foram poucas as vezes que eu passei uma situação e eu vi a minha alma completamente desanimada, entristecida. Quando eu vejo alguma pessoa na igreja com a alma batida, ela deve entender que essa pessoa, Jesus Cristo, é uma pessoa fundamental na sua vida e na minha. Então, quando Deus nos dá os caminhos, pela Escritura Sagrada, no caso Paulo e Silas, eles entendem que se a alma não tiver uma alimentação, uma nutrição do tamanho da pessoa de Deus, ela não vai ficar satisfeita. Por quê? Ela vai minguar. É como se você visse, por exemplo, um filho de uma vaca bem velha. E no meio do pessoal do lugar, ninguém compra vaca velha, porque toda vaca velha dá um filho minguado. Ou seja, ele nunca cresce, ele fica sempre pequenininho. Então, quando chega na hora de vender, a pessoa que conhece, que saiba que essa bezerra são minguados. Por quê? São filhos de vaca velha. Ninguém compra. E se paga muito pouquinho, porque são animais que não têm beleza. Onde eu quero chegar? Espiritualmente, a nossa alma, ela percebe quando você está perto de Deus e quando você não é zeloso de Deus. A alma, ela sente a tristeza como sente a alegria. Paulo e Silas, eles estão dentro de uma caminhada em que entendem perfeitamente que a alma precisa fazer a vontade de Deus até que você venha realmente entender. Bom, nós fizemos o máximo que nós podíamos fazer. Quando você olha, por exemplo, para a história de Paulo e Silas, ele está na segunda viagem missionária. Então você observa que ele está na segunda viagem, ele não é um homem inexperiente, ele é um homem experiente, tem a convicção de que precisa fazer algo para Deus, para que ele tenha a devida movimentação e reciprocidade de Deus. A igreja fica difícil às vezes entender, porque quando nós olhamos para Paulo, desde a primeira viagem, ele está na segunda viagem, ele tem uma vida de oração em todo o tempo. Paulo tem uma vida de oração, e quando você tem uma expertise maior espiritual, você vai entender perfeitamente que quando nós temos em algum momento um recado da parte de Deus, que Deus me usa, normalmente, você consegue ver que o recado vem de Deus, através do Espírito Santo ou através de Cristo. Eu estava observando aqui, nas intervenções do Espírito Santo na vida de Paulo, uma vez quem fala é o próprio Espírito Santo, outra vez quem fala é o Espírito de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda e que você fique seletivo, porque, como disse a nossa amada irmã Marcela, quando você crê em Deus, você fica dominante. E por mais que você ouça as coisas mais absurdas,
as reivindicações, as posições, as críticas, você vai guardar para não entrar em colisão. Você fala claramente no seu íntimo, você está completamente errado ou completamente errada, seja homem ou mulher. Nós olhamos para essa palavra e começamos a ver que Paulo procura um lugar de oração em todo o tempo. A igreja deve entender que se aprende por observação. Nem tudo você precisa fazer, mas quando você lê a palavra de Deus, parágrafo a parágrafo, com a intenção de aprender de Deus, verbalizar, verbo por verbo, e olhar e analisar o predicado, comparar as épocas, você começa a entender. Esse assunto tem mais de 2000 anos. Como esse homem, Paulo e Silas, foram, na verdade, abordados pelos juízes romanos, pela pretoria, e foram levados presos, perseguidos por toda aquela multidão de pessoas, porque Paulo expulsou um certo demônio de uma mulher adivinhadora, e aqueles homens ficaram raivosos por Paulo, e aí então tudo começou. Aqueles homens foram até os juízes, prenderam a Paulo, prenderam a Silas, jogaram na cadeia, foram chicoteados, foram humilhados, maltratados, e por último presos num tronco, e ali permaneceram na cadeia. Eu quero dizer aos amados irmãos que Deus tem o prazer de nos dar graça de entender que você tem um Deus muito maior do que você possa imaginar. Davi, como disse a irmã Marcela, de forma correta, a fé é algo que você tem que entender que ela precisa crescer. É como se, na verdade, alguém fosse injusto e alguém dissesse assim: eu acho que há uma justiça muito grande. Uns ganham muito e outros ganham pouco. Irmãos, é em parte injustiça. Eu não vejo total injustiça. Porque há pessoas que, se ganharem 1 milhão, elas vão gastar tudo e vão construir pobre. E há outros, se ganharem 50 mil, eles vão conseguir fazer, na verdade, uma vida realmente, devidamente calçada numa previsão. Há outros que ganharem quanto ganharem, eles nunca vão ter nada. O que eu quero dizer? Espiritualmente, você deve entender que há entre nós um Deus de justiça. Aleluia. Há entre nós um Deus que nos dá o entendimento de ver que Paulo e Silas, eles estão movimentando-se sobre os juízes. E os juízes não foram capazes, na verdade, de julgar de forma positiva para Paulo e Silas, então os colocou dentro de uma cadeia. Onde eu quero chegar? Há momentos que o Espírito Santo de Deus falou para Paulo: não vai visitar tal cidade. Por quê? Porque na verdade o Espírito Santo de Deus já está dizendo: Paulo, lá não interessa que a obra entre por enquanto. Mas aí então a palavra de Deus mostra que Paulo foi para Troas, então o Espírito Santo de Deus abriu o caminho em Troas para que Paulo e Silas pudessem ir. Eles continuam com uma vida de observação, em que a gente vê que quando a pessoa tem temor, ela começa a entender que se você tem temor, você começa a sujeitar a tua vida a Deus. Aleluia. Por que isso é importante, irmão? Aleluia. A vida é uma guerra. Sabe, o ladrão, ele rouba quando vê oportunidade. Quando o ladrão vê uma brecha em que não há oportunidade, o ladrão não rouba. Se botou uma cerca, botou uma cama, botou um cachorro, botou um fuzil, botou uma metralhadora para fora apontada, o ladrão olha, aí não dá. O que ele entende? Ele entende que tem alguém esperando por ele. Espiritualmente, o que Deus quer nos mostrar é que você deve entender isso uma vez por todas. Você, eu e todos nós somos vigiados 28 horas por dia. Não é nem 24, é 28 horas. E quando você começar a entender isso, você vai começar a fazer a vontade de Deus sem nenhuma objeção. Aleluia. O que interessa é você colocar na sua vida
Paulo e Silas já vieram de uma viagem em que tiveram que abortar e depois seguir para Troas. Paulo então está de viagem de um barco que não é um navio, que não é um iate, que não tem conforto nenhum. Mas eles tinham uma estrutura humana para aguentar o sacudir das ondas, o descer, o fazer a obra de Deus, e não obstante isso, encontrar com uma mulher endemoniada, e que na verdade ela perseguiu ele algumas vezes, dizendo que ele era o servo de Deus Altíssimo e estava pregando a salvação. Onde eu quero chegar? Oh, Deus poderoso. Quando você começa a ver a palavra de Deus, você começa a ver que a sua alma é conduzida, na maioria das vezes, para você servir a Deus. Mas servir a Deus com alegria e com entendimento. Porque nós temos um entendimento, todos nós, que ninguém deve tocar nessas tomadas, porque ainda parecem tão pequenas, elas estão com energia elétrica. Mas algumas pessoas morreram tocando em tomadas, tocando em fios. Alguns tomaram descargas de 10 mil, 25 mil, alguns tomaram descargas até altas e não conseguiram sobreviver. Eu quero dizer aos irmãos que Deus é uma pessoa justa e que todo erro que você tiver na sua vida, toda dificuldade, ela está vinda de você. Eu disse que algumas pessoas no mundo, elas ganham muito pouco, mas elas são racionais. Então elas ganham pouco, mas a racionalidade que elas têm faz com que elas vivam com uma vida natural. Enquanto alguns ganham muito, mas como não há racionalidade, os pensamentos são lançados nos pensamentos terrenos temporais, em que todo mundo tem a mesma visão. Então é claro, se eu repito o modus operandi do Egito, ou do Afeganistão, do Azerbaijão, dos países mais pobres do mundo, ou até mesmo do Brasil. Você repete aquele modelo, eu repito. Então você vai continuar da mesma forma. Espiritualmente, o homem que não repete uma visão judaica, uma visão judaica cristã do Evangelho, ele tende a ficar pobre. Porque ele está procurando o que todo mundo procura. Meu Deus. Ele não tem vida de oração. Então, quando Deus olha, por exemplo, eu estou aqui como cristão, e do outro lado tem um homem que é um homem ímpio. Dentro de um processo, ainda que eu diga que eu seja cristão, que eu vá à igreja, que eu faça minhas obrigações, aquele ímpio pode fazer mais do que eu. Porque ele não tem consciência, já faz mais. Eu tendo conhecimento da Escritura Sagrada, o que eu observo na vida de Paulo e Silas? Eles fizeram um trabalho da segunda viagem, tiveram um conflito com uma certa mulher endemoniada, prevaleceram, tiveram um conflito com os juízes, a pretoria de Roma, agora foram levados a estarem presos no cárcere. Mas de repente, a Bíblia diz que eles estão presos, amarrados no tronco. E a Bíblia diz então que de repente interveio, sobreveio tamanho terremoto. Nós observamos, irmãos. Você na casa de Deus, você deve entender. Quando você faz pouco, isso é muito difícil, porque as pessoas vão morrer fazendo pouco, não fazendo nada. Porque a fé, ela fica vivificada, para que você entenda a solidez e a justiça do mundo espiritual, sabe, de Deus. Ele é muito real. Então existem coisas que um servo de Deus, por exemplo, em que ele tem contato com Deus, ele nunca vai poder falar muitas coisas. Eu já tive coisas que ocorreram aqui na minha vida, que eu nunca posso nem falar na igreja. Se eu falar, eles vão dizer assim, isso é um absurdo, pastor. Eu não acredito, amém. E é por isso mesmo que Deus recomenda que nem tudo eu possa falar. Quando você olha para a palavra de Deus, em que passa esse advento de Paulo e Silas, a Bíblia nos mostra o seguinte: Paulo, pela vida que tem junto com Silas, ele tem uma vida exemplar. Mas só que tem que Deus quer colocar cada vez mais os fiéis, porque Deus não tem muitos recursos, no sentido de muitas mulheres convertidas, nem muitos homens. Porque a Bíblia diz que não é por força e por violência,
mas é pelo meu espírito. Mas você fala assim, mas Deus tem 1 milhão de mulheres na rua trabalhando para Ele. Não, irmãos. Deus é uma pessoa justa. Esse advento aqui tem 2 homens, Paulo e Silas. Então o que nós vemos aqui? Que Deus domina por uma questão que Ele seja minoria desde a fundação do mundo. Mas essa é uma natureza dele. Se junta a Ele quem realmente tem coração para entender o tamanho, sabe, do reino de Deus, da pessoa de Deus. Porque muitas vezes a pessoa quer, sabe, uma vida que resolva seus problemas. E Deus olha e fala assim, qual é aquela moça, ou aquele moço? Só querem problema resolvido. Observa a oração deles. Eles pedem para abençoar o pai, para abençoar a mãe, para abençoar a avó, o tio e a tia. Eles nem se dirigem para que o reino possa prosperar, para que o meu nome seja santificado, para que o meu nome seja louvado, para que o meu nome seja agradecido, para que o meu nome seja exaltado, para que o meu nome seja glorificado. Eles não falam isso, porque eles falam que está no coração deles, eles querem resolver o problema deles. Então a oração se torna uma oração inócua, ou seja, sem efeito. O que eles querem? Querem o bem-estar deles o tempo todo. Que meu tio está no hospital, que a minha avó está na clínica de repouso, que eu tenho meu irmão desempregado, só falam isso. O que tem de errado? Observa a vida de Paulo Silas. Observa a vida de um servo de Deus. Paulo Silas não fala em nenhum momento, nem no pai dele, nem na mãe dele, nem nos irmãos, nem na parentela. Paulo e Silas estão voltados para ganhar almas para o reino de Deus. E a Bíblia então mostra que Deus entrou com um terremoto. E o que Deus fez? Abalou a estrutura daquela cadeia em que todos que ali estavam foram soltos, porque as cadeias se arrebentaram. Você consegue entender a dimensão de alguém que ora num momento tão difícil, que foi chicoteado, que foi envergonhado, que foi, na verdade, levado ao extremo de uma situação onde não cabia absolutamente nada disso dentro de uma realidade humana. Mas aprove a Deus fazer desta mesma forma, em que Paulo e Silas, depois de terem passado por tudo isso, a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus. Aleluia. Eles começaram a orar e louvar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sem coisas óbvias que você talvez não tenha prestado atenção, mas é bom que você preste. O óbvio de você chegar numa empresa é que você tem que trabalhar muito mais do que você possa pensar ou imaginar. A empresa te paga um salário e a empresa não é entidade filantrópica para te dar tudo que ela tem de bens, de ativos. O acerto dela com você é um salário. O reino de Deus, ele tem um acerto conosco. Ele tem um acerto de nos salvar, de desembaraçar a nossa vida, de nos dar preservação diante de Satanás e seus demônios, prosperar a nossa vida, abençoar a nossa vida. Mas agora, você vai para a sua empresa, você tem que ter um entendimento, isso aqui não é igreja. Então eles vão pagar o meu salário e eu vou feliz para casa. Ah, mas a empresa ela pode, mas ali na igreja, na entidade filantrópica, vai dar o que você quiser. O reino de Deus, ele tem suas prerrogativas. Ele foi colocado na minha vida e na sua vida para você entender que você está trabalhando por uma vida eterna. Você trabalha na sua empresa, você não sabe o dia que vai ficar ali, se 1 ano, 2 anos, nem 3 anos. Então você recebe um salário, chegou o tempo, final, acabou. Aqui não. Paulo trabalha junto com Silas. Naquela noite, aquele carcereiro prendeu os pés de Paulo e Silas. Talvez o carcereiro se sentindo na carne ainda superiormente sobre a vida de Paulo, até mesmo o juiz, ali o romano, que mandou prender, deixa eles em segurança, que não quero que eles fujam. Imaginavam que eles iam prevalecer sobre Paulo e Silas, incluindo a pessoa do carcereiro. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, a
Bíblia mostra bem claramente, houve uma intervenção de um terremoto. Aleluia. Eu quero dizer para você que quando você está semeando diante de Deus, a indignação de Deus é tão grande que Ele traz um terremoto para mostrar tanto ao juiz que prendeu a Paulo, tanto ao carcereiro que amarrou Paulo no tronco, tanto aos demais presos que ouviram Paulo e Silas cantar os hinos e as orações, e também Deus mostrou a Paulo e Silas, Paulo e Silas, quem manda sobre ele. Em determinados momentos, você tem que entender que é necessário você digerir o texto sagrado para você compreender que aquele carcereiro não foi levado a Paulo e Silas e que se prostrou, você se ajoelhou diante de Paulo e Silas. Na verdade, estava atônito, queria até primeiramente se matar, se suicidar. E Paulo diz para ele que ele não faça coisa alguma com a sua vida, porque todos estamos aqui. Mas em seguida, a Bíblia nos mostra que ele pediu um candeeiro. Paulo, ficando ao lado dele, ele perguntou o que devia fazer para se salvar. O que devia fazer eu para me salvar? Porque há momentos, irmãos, que você entende a salvação como coisa muito maior. Como disse a nossa amada irmã Kelly, muito bem colocado, há caminhos que você faz igualzinho o povo do Egito. Você fica rodando assim. Um certo amigo meu, eu lembro que nós éramos jovens, e às vezes nós saímos para a noite daí. E nós estávamos procurando alguma coisa num lugar que tinham as pessoas dançando, as moças novas, na zona sul do Rio, nós tínhamos carro. Eu rodava outra ali, depois eu rodava outra ali, uma hora ia na Lagoa, outra hora ia no Planela, depois eu voltava para o Leblon. Aquilo ficava tão chato. Em alguns dias, que ele chegou para mim e falou assim: sabe uma coisa? Eu falei: não, a gente está procurando que nem existe. O cristão, ele fica dentro da igreja, ele está esperando uma coisa que nem existe chegar, porque do modus operandi que Paulo e Silas estão fazendo, eles veem um Deus tão gigante, tão glorioso, tão perfeito, que eles estão presos na cadeia. Alguém que está preso não é o modus operandi, não, alguém normal. Deve estar chorando, deve estar triste, deve estar completamente desanimado. Não, Paulo e Silas estão presos no tronco, cantando, louvando, e ainda vão pregar para o carcereiro. Deus quer nos mostrar essa palavra, que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não tem uma vida travada com muitos tempos. É uma vida muito comedida, é uma vida muito calculada para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo não há esse cálculo todo. O que Deus quer falar nessa palavra é que não há nada de errado com a pessoa de Paulo e Silas. Quem entende Silas? Entende, por quê? Carcereiro viu Paulo sendo preso e recomendação do juiz. Carcereiro colocou ele amarrado no tronco. Carcereiro. O carcereiro observou que eles oravam e que eles cantavam. O carcereiro, naturalmente, achava esse cara dominante. Quando menos imaginou, estoura um terremoto. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, como disse nosso amado irmão Benjamin, que há uma recomendação da parte do próprio juiz, em que diz assim para o carcereiro: assim que amanhecer, solte esses homens imediatamente. Aleluia! O que nós observamos, irmãos? De um único ato, Deus trouxe impacto na vida de um carcereiro que pediu para se salvar. E aí, quando eles responderam o que tem que fazer, Paulo diz: crê no Senhor Jesus
será salvo tu e a tua casa. Mas naquele dia de manhã, você viu? Todos foram impactados. O juiz, o carcereiro, Paulo, Silas, todos os presos. A igreja de Cristo, ela tem que alcançar uma temperatura que seja uma temperatura de realidade, porque quem quer não comete alguns absurdos que nós vemos dentro da igreja. Se você acredita mesmo em Deus, você nunca vai ter essa vida. Agora está no topo, depois está no fundo. Agora o pastor está onde? O pastor está no fundo. Quantos meses? Tem 1 ano já, né? Agora o pastor subiu. Agora o pastor desceu. Agora o pastor caiu. Vem pro meio. Esqueci. Deus. Por quê? Porque você deve entender que quando você crê em Deus, você crê por baixo ou por cima. Se eu tiver que comer o pão que o diabo amassou, vou comer calado. Aleluia. Paulo sabia que estava num lugar onde muitos homens estavam endemoniados naquela prisão. Estava num sofrimento, uma humilhação, mas em nenhum momento, nem Paulo nem Silas envergonharam a Deus. Nós, quando estamos na casa de Deus, nós devemos entender que você precisa ter uma expertise de discernir todas as coisas que estão dentro da igreja. Você não precisa ver um irmão dizer que ele está caído porque ele está passando necessidade. Nem sempre. A maioria das vezes. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa não entende que quando Paulo e Silas, o carcereiro, o juiz, estavam trabalhando, Deus estava movimentando a indignação dele por tudo quanto estavam fazendo ao redor da obra do reino. Aleluia. Você tem que entender que você não pode ficar com esse negócio. É uma das coisas que eu acho mais difíceis, mas não acho impossível. Eu não sei quantos anos eu estou na igreja, mas eu, graças a Deus, você nunca me viu. Estourou um caso com o pastor, e o pastor está com um caso com aquela irmã. Estourou um caso que a irmã Rosângela está com X ou Y. Irmão, são anos. Eu fiquei muitas vezes por baixo da igreja, muitas vezes eu vi irmão de cara feia para mim, irmã de cara feia. Irmãos, ela não está natural dela, está endemoniada, ele está endemoniado, e eu levo dessa forma. Eu não vou ficar me queixando com Deus. Paulo e Silas estão dentro da prisão. Qual é a queixa que eles têm dentro da prisão? Nenhuma. Muito pelo contrário, saíram dali, ganharam o carcereiro para Jesus, e aí disseram para ele e a família, o que devo fazer? Cria no Senhor Jesus. É salvo tudo da tua casa. Quem crê em Deus, irmãos? Quem crê em Deus não tem essa oscilação. Isso não existe. Mas por que não existe? Mas isso não existe. Aleluia. E só existe se você não se defender. Quando você tem uma fé fraca, um dia você tem, outro dia você vem mais ou menos, outro dia você está no topo, isso não existe. Porque Paulo tinha noção, e Silas da dimensão de Deus. Quando nós propagamos uma vida espiritual, você começa a entender o que eu falei. A empresa não é entidade filantrópica, não é igreja. Ela te paga um salário todo mês para você ir lá. E você vem e recebe o salário. Você não tem que dizer, porque ela tem bilhões, que ela tem que transportar os bilhões para o teu bolso. Ela vai falar para você não é meu sócio, você é meu funcionário. Espiritualmente, nós não somos donos do reino de Deus. Nós somos filhos adotivos. Glória a Deus. Nós, por adoção em Jesus Cristo, diante da substituição de uma morte, a morte substitutiva, a justificação, nós temos o direito no reino. Recebemos os dons espirituais, recebemos batismo no Espírito Santo, recebemos discernimento do Espírito, recebemos autoridade sobre os demônios. Bom, o que mais você quer? Deus. O que mais você quer? Aleluia. De andar, como disse aqui, numa encenação presbítera? O diabo, irmãos.
Ele está na natureza dele. Quando você tem uma vida com Deus, o diabo não vai te atrapalhar em nada. Aleluia. Você já viu alguma vez? Sabe, levantou-se um fogo tremendo. A água nem sempre dá conta, a não ser se seja vontade de Deus. Irmãos, fogo é fogo. Quando Deus se levantou com um terremoto, diante de todos aqueles que que Deus quer dizer o seguinte: acabou. Quer mais um terremoto, ele balance mais um pouquinho? Espiritualmente, quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender que Deus é uma pessoa, irmãos, que nunca vai empatar em uma luta. Se você crê em Deus, você vai ficar aí. Não vou te pegar agora, está chorando? Pode até chorar, mas você não pode andar para trás. Uma das coisas que eu observo em Jesus Cristo, em Paulo e Silas, o homem que pega na obra de Deus, ou mulher que prega, irmãos, não tem esse negócio de altos e baixos. Agora eu estou assim, não tem isso. É até desculpado, tolerado, que no início a pessoa seja um nécio. E eu vejo que Deus tem uma justiça muito ampla. E depois que eu fiquei na expertise espiritual, eu tenho que entender, bom, chegou o tempo de ficar por baixo? Mas Deus vai agradar e depois vai botar por cima. Paulo entendeu isso tão claramente, que ele está nessa viagem, mas ele não dá em nenhum momento, sabe, um espaço para aquele carcereiro ficar com pena dele de Silas. Ele diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crer é você eliminar primeiramente os altos e baixos. Mas como assim, pastor? Nós somos humanos. Sim, nós somos humanos, mas devemos ser perfeitos. Uma mulher perfeita é uma mulher equilibrada. Você vai encontrar toda hora com o irmão, ele está toda hora caído, toda hora por baixo. Irmão, tem alguma coisa errada. Eu já tive cuidando de irmãos, não estou mais nem no nosso meio, por mais de 10 anos. Toda hora eles pegavam um demônio. Se não pegavam um demônio, era um problema, era uma luta. Você acha que se eles crescem mesmo, eles não teriam estabilidade? Por que Paulo teve estabilidade? Por que Silas tem estabilidade? Por que Moisés teve estabilidade? Moisés foi um homem perfeito diante de Deus. Quando errou, em que bateu na pedra de Meribá, Deus achou aquilo um absurdo tão grande, que próprio Moisés não entrou na terra prometida. Você deve entender que Deus tem uma justiça própria ao redor de todos nós. A irmã Moisés está caladinha. Se ela não tiver uma vida, que o coração dela exale uma fragrância agradável a Deus e que a alma esteja sempre em perigo, irmãos, é claro que Deus vai estar sempre corrigindo, e há correções muito duras. E por que isso é importante você ver nesse dia de hoje? Porque quando você começa a pecar, agora eu não vou para a igreja, ou amanhã eu vou para sozinho, não tem noção do meu tamanho. Quem tem noção do tamanho de Deus se preocupa para avançar, porque vê o mundo infinito. Então, meu irmão Albino, se eu estou vendo que o mundo é infinito, se eu ficar estagnado aqui, irmão Laura, lá é a chegada, então tem que acelerar. Quando é que eu vou deixar para acelerar? Quando eu estiver mais velho? Irmão, quando eu era mais novo, eu fiz 1 ano subindo no monte todo dia, com chuva, com calor, com carro com problema, com carro com licenciamento pago, com carro sem pagar licenciamento, com roupa boa, com roupa ruim, sem pneu, sem amortecedor, mas eu fechei, porque eu sabia que ele estava do outro lado. Eu tinha experiência de pessoas que passaram 1 mês inteiro no monte. Eu andei com homens que até os pássaros profetizaram para eles dentro do monte. Eu andei com pessoas que nós fizemos várias curas, expulsamos demônios 2, 3 horas da manhã dentro do monte. Tudo escuro. Os demônios roncando, que veio bem da outra igreja, vai ver, então vem para cá.
Nós estamos cantando, louvando. Daqui a pouco cai tudo endemoniado. Onde é que eu chegar? Ninguém correu. Ninguém chorou. Aleluia. Cheio de Deus. Aleluia. Desde os dias mais remotos. Eu entendo que Paulo e Silas falam. Eles têm noção do tamanho de Deus. Quantas vezes você dobrar os seus dedos? Você deve trazer isso com experiência. Eles ficaram presos, foram levados a uma situação muito difícil. Mas quando você vê o capítulo da Bíblia a seguir, 17, Paulo já está disputando a escritura com os homens da sinagoga. Então o que você passa? Eu passo. É muito pouquinho. Você sabe por quê? Porque a hora que você começar a ver que Deus não é opcional, como disse o presbítero, bem colocado, o mundo, irmãos, está na mão de Deus. Cristo é o Senhor. Qualquer coisinha que você colocar, uma unha, 1 milímetro contra a morte dessa pessoa, você vai responder. Dentro da sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no seu colégio, sua faculdade. Você está achando que morreu, derramou sangue, sofreu, foi mergulhado, e agora? Agora eles vão fazer o que quiser. Você está achando que essa morte foi uma morte que, bom, vou deixar ele morrer todos os dias? Claro que não. Paulo está fazendo uma obra gigantesca e gloriosa, e eu creio que Deus possa nos ajudar a abrir os nossos olhos. Deus pode mover o céu por você, e a morte por você. Mas você tem que entender qual é o tamanho dele. Não adianta você pedir modo, pai, você tem que fazer. O que você faz, moço? O que você faz, moço? Ah, você olha, todo mundo olha de joelho, até os simples olham. Ah, eu vou ali e leio a Bíblia, você lê a Bíblia, até os simples olham, até os religiosos olham. O que eu tenho que fazer? Irmãos, Deus dá um tempo para todos nós semear. Você nunca veio me perguntar nada do seu trabalho, o que você tem que fazer. E muito menos a Deus. Você sabe tudo que você tem que fazer no seu trabalho, para crescer, para não errar, você faz tudo direitinho. Por que dentro da casa de Deus a gente não entende que está em pecado e que o diabo está em cima das minhas costas porque eu tenho pecado? Está em pecado todo, o diabo tem direito sobre você. Meu Deus. Por que Paulo não andava em pecado? Paulo sabia que o diabo tinha direito sobre ele. Entenda uma coisa: você está legal no mundo, não tem nenhum pedido de busca e apreensão pela sua vida, mandado de segurança, não tem nada. Você está reto, está no meio de Deus. Quando você anda errado, tem sempre um pedido de busca e apreensão. Quem vai fazer? Porque é responsável por fazer isso. Quem é responsável? Os escravos. São eles que colocam a dificuldade, são eles que colocam a luta, mas por onde? Porque o mundo espiritual de Deus, assim como o nosso mundo tem a polícia para trabalhar, quando o homem começa errado no mundo espiritual, Deus fala, manda o recado do diabo lá que ele tem que trabalhar. Agora, se você não quer a intervenção diabólica na sua vida, vamos fazer como a irmã Marcela disse no início: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Se realmente você crê, você não vai fazer esses absurdos que muitas das vezes nós vemos, ficamos calados, por uma questão de respeito, que obra não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Você tem que crer, porque quem crê, irmãos, não fica nos altos e baixos, nem tem essas aberrações que nós precisamos haver, mas por educação, temor e amor, nós nos silenciamos. As palmas do outro mundo. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.